Olá, pessoal! Todos bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje daremos início à apostila 15, parte A, e trabalharemos língua portuguesa. Pegue o seu material e vamos lá. Como estamos iniciando um novo material, coloque corretamente o nome da sua escola, do seu professor ou professora, o seu nome completo e a turma, qual é o seu quinto ano. Na aula de hoje de língua portuguesa, na seção ler, nós vamos falar sobre blog. É um tipo de texto que eu tenho certeza que você já ouviu falar, de repente até já visitou um blog, acessa um blog às vezes, se não, você vai conhecer mais agora e vai se interessar. Então acompanhe a leitura que eu vou fazer pelos textos que tem aí no seu material. Não há dúvida de que a internet é uma ferramenta extremamente importante nos dias de hoje. Chega a ser difícil pensar da disseminação de informação sem que a internet esteja diretamente envolvida no meio de transmissão. A exemplo disso, nossas aulas online, nessa fase em que estamos passando na pandemia, devido ao isolamento por causa do coronavírus. São várias as ferramentas disponíveis para a comunicação de transmissão de mensagens na internet, como e-mail, redes sociais e sites. Uma delas tem sido a escolha preferida por quem quer passar conhecimento à frente, o blog. Então, normalmente, pessoal, as pessoas criam um blog para passar algum conhecimento ou talvez simplesmente para divertir as outras pessoas. Então, pode ser com a intenção de informar, mas pode ser também com a intenção de divertir. Para informar. Blog é o aportuguesamento do inglês blog, que é a forma reduzida da expressão weblog. O significado original é diário, registro ou entrada em uma página da web ou internet. Os blogs são conjuntos de páginas da internet, onde são publicados textos de cunho pessoal, como em um diário. Estes textos são chamados de postagens. Estes textos têm a seguinte estrutura: corpo, título, ou melhor, título, corpo, endereço e data de publicação. Como foi dito aqui, os blogs nada mais são do que diários. São diários, só que são diários eletrônicos. É diferente daquele diário que nós já estudamos, que é feito manuscrito, num caderno, num caderninho, especificamente usado para isso. Aqui é um diário eletrônico publicado na internet, onde várias pessoas podem ter acesso, podem visitar, podem interagir com quem criou o blog. Como exemplo para vocês, nós trouxemos aqui o blog da Valentina. Será que você já conhece? Se não, você vai poder acessar e conhecer mais um pouquinho da vida dessa menininha. Então, vamos acompanhar a leitura aqui sobre a Valentina. Cearense de 7 anos, Valentina Pontes, a blogueira que no início de 2014 tinha participação apenas de adultos. Com as postagens, novelinhas, os pais logo conseguiram 200 mil inscritos no canal. O costume de gravar vídeos se estendeu para capturar as brincadeiras que fazia pela casa, diz sua mãe, Erlânia. Em menos de 2 meses, batemos 1 milhão de inscritos. Segundo o pai, Marcos, o canal agora recebe de 5 a 7 milhões de views por dia. Ou seja, pessoal, de 5 a 7 milhões de visualizações no seu blog diariamente. É bastante, é difícil chegar a um número desses. Nesse exemplo aqui, Valentina brinca de transformar frutas em brinquedos. Como disse aqui em cima, as postagens dela é como se fossem novelinhas curtas, que os pais montam, criam esses vídeos em formato de pequenas novelinhas e postam no seu blog para você se divertir. Então, você pode consultar o blog da Valentina e conhecer mais, ver mais seus vídeos e se interessar de repente. Estamos falando aí de um assunto muito atual, porém também precisamos de um alerta, precisamos estar atentos, monitorar o acesso dos filhos à internet. Vocês ainda são crianças e até mesmo nós, adultos, precisamos aprender a controlar melhor o que acessamos na internet. Como assim? A internet tem um lado muito positivo, mas também tem um lado muito negativo. E nós precisamos aprender a filtrar, usar as coisas positivas da internet e
passar, não acessar as coisas negativas da internet. E principalmente vocês que ainda são crianças, precisa ter esse olhar de perto dos seus pais. Os seus pais precisam sempre estar atentos e sabendo o que vocês andam acessando, jogando na internet, publicando na internet. Isso é muito importante para a segurança de vocês. A família pode acompanhar essa interação para garantir que a criança entre em contato apenas com o que é saudável, sem encontrar conteúdos ofensivos, inadequados e que não gerem conhecimento. Dependendo da idade dos filhos, é melhor que eles acessem a internet apenas em locais visíveis, o que torna mais fácil acompanhar o que está sendo feito e visto. Ainda que esteja em um site ou canal direcionado às crianças, é importante ter a presença de um adulto, pois é possível que apareçam propagandas e conteúdos que tirem a criança da página, levando a locais inapropriados. A família por perto diminui a probabilidade de que alguma experiência ruim aconteça. Então, quando a família está por perto, ou mesmo se a família não está por perto, e você percebe que você entrou em um site, e esse site está te direcionando a outro, está te levando a outro endereço eletrônico, que você percebe que tem alguma coisa errada, peça a ajuda dos seus pais, converse com seus pais, siga essas orientações para que você tenha um acesso sempre seguro na internet. Aqui nós temos um outro endereço eletrônico que você pode acessar e ler mais sobre esse assunto. É da Escola da Inteligência. É bem interessante, você pode entrar e ler mais informações sobre isso. Para consumir o conteúdo de youtubers mirins, cada vez mais crianças têm desejo de fazer vídeos, postar fotos e etc. Esse desejo deve ser olhado com cuidado pelos pais. Então, esse trechinho, pessoal, o que está dizendo é que muitos de vocês, quem sabe, tenho certeza, quantos de vocês aí já não postaram algum vídeo, ou várias fotos, ou escreveram alguma mensagem. É muito comum que na idade de vocês esse interesse surja, esse interesse começa a despertar. Então vocês podem sim se tornar youtubers mirins, mas como acabamos de ver atrás, precisa do olhar e do acompanhamento de um adulto, como disse aqui. Então olha aqui algumas dicas. Como você acha que devem ser organizadas as postagens? Será que a gente pode postar qualquer coisa ou não? Precisamos ter um olhar mais atento. Como o leitor pode interagir com o autor do blog? Como eu disse, o blog é um diário eletrônico, pessoal, mas ele te dá a oportunidade de interagir. O leitor do blog pode interagir com o blogueiro. A linguagem empregada é mais formal ou informal? Lembra que nós já falamos? Linguagem formal é aquela linguagem mais séria e a linguagem informal é aquela linguagem mais descontraída. E vocês acham que as postagens nos blogs são confiáveis? Será que todos os blogs, todas as postagens são confiáveis? Acabamos de ver que precisamos ter um olhar atento e um cuidado grande quanto a isso, certo, pessoal? Agora que você já conheceu um pouquinho do blog da Valentina, nós vamos ler um texto maior sobre a vida dessa blogueira mirim, youtuber mirim, e depois você vai fazer a interpretação, umas questões sobre esse texto da Valentina. Então o título é Valentina e a Fama. É um texto também muito importante que vai mostrar como os pais da Valentina estão lidando com essa situação da filha tão pequena, tão novinha e já famosa. Então vamos ler, acompanha aí no seu material. Erlânia Pontes e Marcos Barroso, pais de Valentina Pontes, a maior youtuber mirim do Brasil, explicam que as conversas sobre o que representa sua fama são constantes. A garota de 7 anos é reconhecida na rua, no shopping e até seus colegas de classe da nova escola precisaram de um tempo para entender que a youtuber é uma criança normal, segundo os pais. Eu estou trabalhando isso na mente dela. Digo que ela é a maior agora, mas vão vir outras Valentinas. É a maior, mas não vai ser para sempre, diz Marcos. A menina não tem acesso às redes sociais. Quem administra tudo é a sua mãe. Erlânia afirma também que os filhos em nenhum momento ganham tratamento especial. O não é importante. A gente foi ensinado assim e a gente passa isso para eles.
Olha que importante a visão desses pais da Valentina. Eles tentam passar para a filha que, mesmo ela estando em um momento de fama, ela estando passando por uma fase de ser reconhecida onde ela vá, é importante ela saber que ela é uma criança normal, ela tem que se comportar como uma criança normal. Quando eles precisam dizer não para ela, eles dizem não. Ela tem todos os limites que uma criança precisa ter. E isso é muito importante também. Para a psicopedagoga Carolina Campos Negreiros, é preciso que a criança desenvolva maneiras de lidar com a frustração de talvez não ter um canal de sucesso, com a concorrência e com os comentários negativos. Os pais têm de se perguntar se seus filhos estão preparados para lidar com isso. Que tipo de cobrança essa criança vai fazer para si? As expectativas podem muitas vezes não ser alcançadas. Explica. Então, o que essa psicopedagoga falou aqui é muito importante. Nem todas as crianças, assim como os adultos, que criam o seu blog, vão ter o mesmo sucesso que a Valentina tem. E mesmo que alcance esse sucesso, como os pais da Valentina fazem, precisa ser trabalhado com ela essa questão de que um dia a fama pode acabar, de que um dia apareça uma nova blogueira ou blogueiro que vai ter mais fama, que vai ter mais acessos, mais visualizações do que o blog dela. Então isso é muito importante que seja trabalhado na cabeça da criança e até mesmo do adulto. Aqui é uma página de um jornal onde foi publicada a história dela. Maior youtuber mirim do Brasil, cearense de 7 anos, tem mais de 14 milhões de inscritos. É bastante, né? Chegamos nas questões. Responda utilizando o seu caderno, porque não temos o espaço suficiente aqui. Número 1. Quem é o blogueiro da Valentina Pontes? Então, escreva aí no seu caderno, ó, respostas, coloque a data, tudo organizado aí no seu caderno. Então, a número 1 perguntou quem é o blogueiro da Valentina Pontes, porque a Valentina Pontes é uma criança. Então, nos textos que acabamos de ler, foi explicado quem é que faz tudo, quem é que coordena tudo na internet para a Valentina. Então, é isso que nós queremos saber. A blogueira da Valentina é quem? Número 2. Qual é o assunto do blog? Então, o assunto é... Leia novamente se você esqueceu. Qual é o assunto tratado no blog da Valentina? 3. Além de textos, que outro recurso foi utilizado para contar as aventuras de Valentina? Então, tem textos, né? Tem a parte escrita, mas tem outros recursos. Então, você vai responder, foram usados também, e aí você vai citar quais recursos foram utilizados também. E a 4 é uma questão pessoal. Se você fosse postar no blog, qual mensagem você escreveria? Se você acessar esse blog e sentisse vontade de postar, o que você escreveria nessa sua postagem? Pense e escreva aí. Chegamos na parte da ortografia. Sempre nas nossas aulas de língua portuguesa, nós temos a parte de ortografia. Ortografia é a escrita correta, segundo as normas da língua portuguesa. Hoje nós vamos falar de palavras monossílabas. Talvez você não lembre, mas nós já estudamos. Existem palavras monossílabas, como as que nós vamos ver agora, são aquelas que têm apenas uma sílaba. Quando pronunciamos, damos apenas um impulso de voz. Mas também nós temos as palavras dissílabas, que são aquelas que nós, quando separadamente, as sílabas são duas, e nós damos 2 impulsos de voz ao pronunciá-las. Por exemplo, a palavra casa. As trissílabas são 3 sílabas, quando nós damos 3 impulsos de voz. Um exemplo, a palavra caneta. E polissílabas é quando a palavra tem 4 ou mais sílabas. Exemplo de uma palavra polissílaba, uma palavra que vocês costumam sempre citar quando estamos em aula, uma palavra grande, paralelepípedo, por exemplo, é uma palavra polissílaba, porque tem mais de 4 sílabas. Então, vamos agora ler aqui alguns exemplos de monossílabas. As palavras monossílabas são aquelas formadas por uma única sílaba. Exemplos, cor, pá, nó, pé, etc. Elas podem ser átonas ou tônicas. Eu vou até destacar aqui para vocês. Então, nós temos as sílabas átonas e as sílabas tônicas. São átonas aquelas que não têm individualidade fonética e são pronunciadas tão fracamente
que se apoiam na pronúncia de outras palavras. Alguns exemplos: sem, sob, mas, e etc. Mas as palavras monossílabas tônicas são aquelas emitidas fortemente, com muita intensidade. Olha os exemplos: ré, fé, já, sol e etc. Vamos relembrar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Na parte de cima, que acabamos de ler, está falando das monossílabas. Falou que tem monossílabas tônicas, que são aquelas fortes, e tem as monossílabas também átonas, que são aquelas mais fracas. Mas nós temos também a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas, como eu disse, monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Mas também, de acordo com a sua sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, nós temos outra classificação. Você se lembra? Nós temos as oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos nos lembrar o que isso quer dizer? Então, ó, oxítonas é quando a última sílaba é a tônica, ou seja, quando a última sílaba da palavra é a mais forte. Exemplo, condor, ruim, vatapá e pê. Perceberam que esses exemplos que eu acabei de ler, todos, olha, a última sílaba está destacado. Por quê? É a sílaba mais forte, que chamamos de sílaba tônica. Quando é a última sílaba mais forte, essa palavra é oxítona. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Exemplo, escola, auto e táxi. Olha aqui na palavra escola. A última sílaba é o lá, não é a mais forte. A penúltima sílaba é o co, que é a mais forte nessa palavra. Então, como é a penúltima, essa palavra é paroxítona. E as proparoxítonas é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Quando a sílaba forte é a antepenúltima na palavra. Então, nós temos exemplo: médico, úmido e lâmpada. Observação: se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. Quando a palavra tem esse acento agudo ou acento circunflexo, já fica fácil você localizar, porque aquela sílaba onde tem o acento na vogal é a sílaba tônica. Mas e quando não temos o acento nas palavras? Então, você tem que aprender a pronunciar de uma maneira que você vai conseguir identificar a sílaba tônica. Como disse, ó, a sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas sílabas. Lembra que eu falei um exemplo para vocês da palavra paralelepípedo? Paralelepípedo é uma palavra grande, é uma palavra polissílaba, porque tem muitas sílabas. Mas sempre, mesmo sendo uma palavra grande, a sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas, ou na última sílaba, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Por isso, sempre vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A dica que eu ia dar para vocês. Como nós acabamos de ver, se a palavra receber o acento agudo ou acento circunflexo na vogal, você já vai saber que aquela sílaba é a mais forte, portanto, é a sílaba tônica. Mas aqui eu trouxe um hashtag, fica a dica. Um jeito fácil de identificar a sílaba tônica na palavra é você gritá-la. Isso mesmo, grite a palavra como se ela fosse o nome de alguém. Claro, você não precisa gritar tanto, como aqui tem até um megafone, não precisa de tudo isso. Mas você vai chamar a palavra como se você estivesse chamando o nome de alguém. Quando chamamos uma pessoa, nós pronunciamos mais prolongadamente a sílaba tônica. Então, essa é uma dica que você pode usar para descobrir as sílabas tônicas de cada palavra que você precisar analisar. Olha a palavra amizade. Vamos chamar como se fosse o nome de alguém. Amizade. Usar é a sílaba mais compridinha. Então, usar é a sílaba tônica. Portanto, essa palavra é paroxítona, porque é a penúltima. Verão. Olha como chamamos. Verão é a última sílaba tônica. Então, essa palavra é oxítona. Música. A palavra música você nem precisaria chamar, porque já tem o acento agudo aqui na antepenúltima sílaba. Então, música é uma palavra proparoxítona. Próprio, a mesma coisa, já tem acento agudo aqui no pró. Então, já sabemos, ó, próprio é na antepenúltima, portanto, também é proparoxítona. A palavra encantar já não tem acento, então vamos chamar encantar. É o tar que a gente pronuncia mais prolongadamente. Então, essa é uma palavra oxítona.
E a geladeira, que também não tem acento. Então, olha como nós chamamos geladeira. Então, o dei é a sílaba mais forte. Portanto, essa palavra é paroxítona. Observação. As sílabas que são pronunciadas com menor força e intensidade são chamadas de sílabas átonas. Então, olha aqui no exemplo de amizade. O za é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. As outras sílabas da palavra amizade, elas são as mais fracas, então são as sílabas átonas. Atividades. Vou ler aqui a tirinha, me acompanhe e depois vamos fazer juntos aí a atividade. Escuta aqui, cérebro de minhoca. Nossa estratégia é a seguinte. Eu vou por esse lado da casa e você vai pelo outro lado. Vou atrair a mira da Suzy, aí você chega por trás e atinge ela com o balão d'água. Entendido? Vamos lá. Obrigado pelo balão d'água, Haroldo. Você é um ótimo agente duplo. Então, não deu nada certo o que ele queria, né, pessoal? Bom, nós já lemos a tirinha. Olha o que pediu para que façamos. Copie da tirinha as seguintes palavras acentuadas. Vou destacar aqui para vocês. Então, nós vamos retirar da tirinha essas palavras que foram pedidas aqui, mas que são acentuadas. Então, pediu monossílabas, oxítona e proparoxítona, mas tem que ser acentuada. Então, monossílaba, lembrando que a monossílaba é quando tem um único impulso de voz, uma única sílaba. Olha lá, circulei uma para vocês aqui do lado direito, ó, é. Então, vamos colocar aqui, o é um exemplo de palavra monossílaba. Procure outras e coloque aqui. Oxítona. Oxítonas são as palavras em que a última sílaba é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Vou colocar uma aqui, você. Olha, você, o C é a sílaba tônica, portanto, você é uma palavra oxítona. Você vai procurar outras aí. E proparoxítona são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Vamos procurar alguma? Cérebro. Cérebro, portanto, é uma palavra proparoxítona. Agora você encontre outras e complete aí no seu material. Atividade 2. Leia as palavras em voz alta. Então, nós temos aqui exército, retângulo, incrível, ângelo, português, lâmpada, pássaro, máquina, mínimo, código, invisível, máquina. Máquina apareceu 2 vezes, vocês perceberam, né, pessoal? Sofá, remédio, vatapá, enchente, melancia, célula, hipopótamo, vírus e dominó. Vocês devem ter percebido que muitas delas recebem o acento, outras não. O que nós vamos fazer? Circule as palavras oxítonas. Então, lembrando, as oxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a última. Eu vou circular uma com vocês. Português. O guês é a sílaba tônica. Portanto, português é uma palavra oxítona. Agora, você vai localizar as outras oxítonas e circule. A número 2, nós já vamos utilizar o caderno. Então, coloque aí número 2 no seu caderno. Copie apenas as palavras proparoxítonas. Eu vou colocar alguma aqui para vocês e vocês vão colocar as demais. Proparoxítonas, o que nós temos como exemplo? Achou? Exército. A primeira palavra que nós temos aqui, exército, é uma palavra proparoxítona. Agora você localize as demais e escreva aí no seu caderno. Você também pode ir riscando, grifando aí no seu material para identificar melhor. Número 3. Escreva o nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas. Lembrando que no nosso país nós temos ao todo 26 estados, mais o Distrito Federal. Desses 26 estados, vocês vão procurar 5 que são palavras oxítonas com acento. Então, tem que ter o acento na última sílaba para que ela seja aí, como pediu, uma oxítona acentuada. Eu trouxe um exemplo para vocês. Ceará. Ceará é um estado em que a palavra é oxítona e leva acento. Procure outras e complete aí. O número 4, escreva o nome de 3 frutas que são palavras oxítonas não acentuadas. Então, percebam, na atividade 3, pediu o nome de estados brasileiros que sejam palavras oxítonas com acento. Na número 4, são frutas que também sejam palavras oxítonas sem acento. Eu trouxe um exemplo para vocês.
caju. Agora você complete os demais. Chegamos na hora da tarefa. Então, hoje o tipo de texto que nós trabalhamos foi blog. Se você ainda não visitou nenhum blog, se você nunca acompanhou um blog pela internet, nós trouxemos o exemplo da Valentina, ou você pode consultar outros para tirar a ideia, porque você vai poder criar o seu próprio blog. Mas lembrando sempre daquelas orientações. Tenha sempre um adulto por perto, peça a ajuda dos seus pais, não façam nada que vocês fiquem em dúvida se é legal ou não, se é correto ou não. Na dúvida, chame um adulto e peça orientação. Em casa, parte 1. Agora você vai produzir um blog. Pense em um tema de seu interesse. Letra A. Vamos seguir as dicas aqui. Pesquise textos, reportagens, entrevistas escritas ou em vídeos sobre o tema que você escolheu. B. Procure pesquisar formas variadas para exposição da informação. Utilize recursos audiovisuais, entrevistas, gráficos, por exemplo. C. No material pesquisado, observe, analise e compare os diferentes recursos utilizados. 2. Em seguida, visite blogs que discutam temas variados. Para quê? Para que você possa ter mais ideias ainda. Letra A. O que eles têm em comum na forma de apresentar seus conteúdos? Ou seja, todos eles utilizam vídeos, ou fotos, ou gráficos. Então, é isso que você vai estar comparando. Letra B. O que eles têm de diferente? Anote essas observações no seu caderno. 3. Retome o tema escolhido para criar o blog. Lembra que lá em cima pediu para você pensar num tema do seu interesse? Sobre o que falar? O que você pretende falar no seu blog? Como abordar o tema? Por meio de discurso expositivo, opinativo ou argumentativo? Expositivo é você expor tudo que você pensa, com fotos, com imagens, com gráficos, com textos, né? Opinativo é quando, além de mostrar, você também coloca a sua opinião. E o argumentativo é quando você usa também argumentos para convencer o leitor. Então, você pode usar todos esses recursos no seu blog. 4. Faça um rascunho de como será o seu blog, com texto escrito e simulação de gravação em vídeos. E, por último, revise tudo e apresente para sua sala, mesmo que remotamente. O tempo de entrega e execução ficará por conta do combinado com a sala. Então, os seus professores vão combinar com vocês o dia que será essa apresentação, como será essa apresentação, quanto tempo cada um vai ter para se apresentar, porque também não pode ser muito extenso, precisa dar oportunidade para que todos apresentem. Aqui eu só trouxe para vocês verem que vocês podem colocar tudo no papel como vocês imaginem. Coloquem tudo no caderno primeiro, como vocês imaginem que possa ser o seu blog, e depois você comece a produzi-lo aí no seu computador, certo, pessoal? Então, utilize toda a sua criatividade e combine aí com seus professores como será essa apresentação. Vai ser uma aula bem divertida, tenho certeza. Em casa, parte 2, responda utilizando o caderno. A primeira questão aqui, a número 1, não precisa do caderno, dá para responder aqui mesmo. Olha a tirinha, acompanha a leitura da tirinha do Garfield. Ótimo! Outro pesadelo da idade. Quem é você? Sou sua memória. E essas malas aí, para quê? Estou indo embora. Era óbvio. Então, a pergunta é: qual a única palavra proparoxítona da tirinha? Então, localize aí na tirinha do Garfield uma única palavra proparoxítona. Lembrando que palavra proparoxítona é aquela palavra em que a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Atividade 2. Observe as palavras abaixo, retiradas do texto. Circule as sílabas tônicas, olha aqui, circule as sílabas tônicas e as classifique em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vou fazer a primeira junto com vocês. Por exemplo, a palavra pesadelo não tem acento. Então, eu tenho que fazer aquele truque, aquela dica que eu dei, chamando a palavra para descobrir qual é a sílaba mais forte, aquela pronunciada mais prolongadamente. Então, vamos chamar a palavra pesadelo? Pesadelo. Qual sílaba eu pronunciei mais
lentamente, mais prolongadamente? Foi a sílaba D. Então, a sílaba D, na palavra pesadelo, é a sílaba tônica. Portanto, a palavra pesadelo é uma palavra paroxítona, porque é a penúltima sílaba que é a mais forte, que é a sílaba tônica. Então, faça esse mesmo trabalho com todas as outras palavras aqui da atividade 2. Atividade 3. Assinale a alternativa em que todas as palavras são classificadas como oxítonas. Então, você vai ler todas as opções do A, do B, do C e do D. E só vai assinalar a opção em que tiver todas as palavras oxítonas. Então, faça a leitura das palavras, descubra a sílaba tônica. Uma dica, circule a sílaba tônica de cada uma das palavras. E aí você vai conseguir visualizar melhor em qual alternativa só temos palavras oxítonas para você assinalar como correta. Chegamos ao final de mais uma aula. Hoje falamos sobre blog, demos alguns exemplos de blog para vocês e você agora vai produzir o seu próprio blog. Use toda a sua criatividade que vocês têm de sobra, vocês dominam a internet, esses meios de comunicação, essa tecnologia, vocês dominam isso muito melhor do que nós adultos. Então, eu tenho certeza que usando todo o lado positivo, como nós dissemos lá nos textos que nós lemos, vamos usar só a parte positiva da tecnologia a favor do seu aprendizado. Então, faça um bom trabalho aí, combine com seus professores como será essa apresentação e tenho certeza que vai ser bem produtivo. Espero vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.